como que a gente estuda para as provas. E por que tão geral assim? Provas, mas cada application é uma prova diferente, né? Não? Tem umas que até coincidem, né? Mas assim, no geral, sim, tem provas diferentes. Mas tem uma característica comum que fazem todas serem. Você pode estudar para todas do mesmo jeito. Então, é uma coisa que no fim das contas vocês vão ver que assim é simples, mas eu gosto de passar para vocês. É assim, é um método que eu uso com meus alunos há anos e assim eu comprovo que funciona, o jeito de estudar que realmente funciona. Larissa está perguntando se as datas das provas mudam durante os anos ou são fixas. Mudam, porque falando aí de SAT especificamente, é sempre aos sábados. O SAT internacional é sempre aos sábados. Então, normalmente é o primeiro sábado do mês, mas normalmente, tá? Porque, por exemplo, março não é no primeiro sábado, mas nos outros, vou até abrir aqui de novo. Dezembro é sempre no primeiro sábado do mês. Outubro também é no primeiro sábado do mês. Agosto é no fim do mês, sempre. Normalmente é o último sábado do mês. E maio, eu acho que é o primeiro sábado. E março, que é dia 12, então não é primeiro sábado. Então, assim, tem uma certa variação. Os meses são sempre os mesmos, tá? Raramente eles adicionam ou cortam alguma. Por exemplo, antigamente aqui no Brasil tinha SAT em novembro, em junho, e agora para o ano que vem, por exemplo, não vai ter. Então tem essa variação, mas essas datas básicas, segundo semestre, por exemplo, outubro e dezembro, sempre tem. Primeiro semestre, março e maio, sempre tem, tá? Aí tem que ficar de olho em data de inscrição, tá, gente? É sempre a inscrição encerra mais ou menos um mês antes, mas não deixa para fazer em cima da hora, porque os test centers enchem. Então, se você quer escolher onde fazer, é melhor você inscrever um pouco antes, tá? Para TOEFL até agora, isso pode mudar, tá? Mas até agora, se for Home Edition, domingo, segunda, terça e quarta. Se for em Test Center, algumas quintas, sextas e sábado. Então, para aonde que vocês vão acompanhar essas mudanças? Site oficial. Gente, informação sempre busquem site oficial. Então, para o SAT, College Board, né? Na verdade, você pode pôr no Google assim, SAT International Test Dates. E aí vai aparecer o site da College Board, você entra lá. Para TOEFL, você entra no site da ETS, que é quem faz a prova. Lá também você coloca Test Center e aparece a disponibilidade de datas. Então, sempre, para todas as provas, vai pelo site oficial que você consegue ir acompanhando, ok? E também para quem me segue lá no Insta, eu sempre posto quando tem alterações, cortam alguma prova, adicionam alguma no ano, eu sempre aviso isso para os meus alunos. Então, bora lá. Vamos começar a conversar sobre como estudar para essas provas. Boa noite, Bruno. Vi que você chegou aí agora. Vamos lá. Primeiro, essa história de provas padronizadas, que a gente fala demais, né? Eu falo direto esse negócio. Porque essas provas são super padronizadas, é sempre a mesma coisa. Como assim? O que isso quer dizer, né? Primeiro, que é sempre o mesmo estilo. O mesmo estilo de questões, ou seja, eles perguntam sempre da mesma forma, eles buscam sempre a mesma informação nas questões. O mesmo estilo de textos nos readings, por exemplo. O mesmo estilo de listening nos listenings, sabe? Então, assim, o padronizado quer dizer, é sempre tudo muito parecido mesmo. O jeito que eles fazem as perguntas, a forma como eles esperam uma resposta aberta, por exemplo, falando de TOEFL, como eles esperam que você responda a redação, é sempre um padrão, é sempre do mesmo jeito. É sempre também o mesmo tempo, então uma sessão de reading no SAT tem sempre 65 minutos. Uma sessão de writing no TOEFL é sempre 20 minutos na primeira questão, 30 na segunda. Então, padrão.
E sempre as mesmas sessões também. Falando aí de SAT, você sempre tem primeiro o reading, depois o writing, depois math, sem calculadora. Eu sempre confundo as duas, mas eu acho que é primeiro matemática sem calculadora e depois matemática com calculadora. Mas são sempre essas 4 questões, sempre na mesma 4 sessões, sempre na mesma ordem. Para o TOEFL, é sempre reading, listening, speaking e writing, sempre na mesma ordem. Então, é sempre tudo do mesmo jeito. Isso aqui é um practice test, um simulado oficial do SAT. A gente ainda vai falar sobre o material, calma aí. E eu vou mostrar para vocês como que as questões elas vão se repetindo. Por exemplo, deixa eu acertar aqui. Calma aí. Muita tela, muita coisa para eu... Usando, por exemplo, essa questão 13 e 14, que eu chamo de paired questions, são questões em dupla. Sempre tem esse tipo de questão. Eles te perguntam um detalhe específico do texto e na questão seguinte te pedem de onde você tirou a resposta. Justifique a sua resposta. Então, você tem que ir lá e saber que linha que é que você tirou a resposta. Por exemplo, outro tipo de questão que sempre aparece também, questão de vocabulário, que é sempre desse mesmo jeito. Na linha tal, a palavra tal, qual que é o sentido? Aí eles vão te dar as opções. Sempre do mesmo jeito, sempre, inclusive, no mesmo estilo de pedir vocabulário, que é o quê? Normalmente todas as opções, isso não é SAT, tá? Normalmente todas as opções são possíveis sinônimos, então você depende do contexto para poder saber qual é a resposta. Isso é o negócio de repetir o estilo. Que mais? Questões que sempre aparecem. Aqui, ó, de novo aquela de questão em dupla. Mesma coisa. Pediu um detalhe do texto, pediu para você justificar a resposta na questão seguinte. Qual outra que tem? Deixa eu ver. Main purpose, propósito de um parágrafo. Eles às vezes perguntam main purpose of the passage, tipo, de que ela está falando, né? E main purpose of the paragraph, tipo, o que um parágrafo está fazendo especificamente. Aparece demais esse tipo de questão. Olha aqui, de novo, questão em dupla, pedindo a evidence. Que mais? Questão que sempre aparece. Vocabulário, de novo, igualzinho. Essa aqui, ó. Developmental pattern of the passage. O que é isso? Perguntam da estrutura do texto. Como que o texto se desenrola? O que vai acontecendo? Isso em todos os tipos de texto. E, aliás, outro padrão também, outra coisa que faz a prova ser padronizada. Os tipos de texto são sempre os mesmos. Então, falando de SAT, você sempre vai ter um texto de literatura, um texto de história, dois textos de ciências, um texto de ciências sociais. Para TOEFL, a gente sempre sabe que vão ser textos estilo acadêmico, mas nada muito puxado. Mas no TOEFL a gente não consegue saber quais os estilos que vão ser. A gente não é igual ao SAT, que a gente sabe que é assim, ciências sociais, história, literatura. No TOEFL a gente só sabe que vai ser algum assunto universitário. Mas assim, sempre padrão, sempre do mesmo jeito. Muitas vezes até na mesma ordem. Então, isso é muito importante da gente saber. Deixa eu trocar aqui o que eu estou mostrando na tela. Beleza. Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Como é realmente padronizado e o que é esse padrão, né? O que sempre aparece, como que a gente reconhece isso. E aí, a partir disso, o que isso significa para a gente, para a forma como a gente estuda? Você estudar para uma prova que é assim padronizada, é sempre do mesmo jeito. O que isso interfere na forma como você vai estudar? Primeiro, você tem que entender que só saber o conteúdo não adianta. Então, por exemplo, só saber a gramática para a sessão de writing do SAT não adianta. Você tem que saber como que isso é perguntado. Só saber, deixa eu pensar, só saber
como ler textos acadêmicos de ciências. Não adianta, você tem que saber como que é para a sessão de reading do SAT. Então, só conteúdo não adianta. Só matemática, por exemplo. Só saber o conteúdo de matemática. Se você não souber como faz os exercícios da prova, você não vai bem. Então, tem que conhecer o estilo da prova. Tem que saber, na matemática, por exemplo, como é que eles perguntam, como que são as questões clássicas de equação, por exemplo. Como que eles perguntam sobre, sei lá, círculos. Vocês sabem que eu não sou da matemática, né? Então, eu tô aqui só generalizando. Mas, assim, tem que saber como aparece na prova, não só saber o conteúdo. E outra coisa, tem que treinar para automatizar. O que isso quer dizer? Como é padronizado, como as questões são sempre do mesmo jeito, você tem que treinar repetidamente, você tem que estar exposto àquele mesmo tipo de questão várias e várias vezes. Tanto que você internaliza, você começa a reconhecer. Você bate o olho numa questão daquela que eu mostrei, por exemplo, da questão em dupla do SAT, você já sabe como você resolve aquilo. Você já sabe como você volta ao texto para conferir, porque você sempre faz do mesmo jeito. Ela sempre aparece. Todo texto que você faz aparece aquilo. Então, fica automático. Isso vai ajudar tanto a você acertar mais, que você vai saber o que você está fazendo, tipo assim, e também a melhorar o tempo, né? Quanto mais automático fica, você não tem muito que pensar como que eu vou resolver essa questão, você já bate o olho e sabe o que tem que fazer, você consegue melhorar o seu tempo, e nessas provas isso é valioso, porque em todas elas o tempo é limitadinho. Então, a Larissa já está chegando a uma conclusão que eu vou chegar ainda com vocês. Então, fazer simulado é o mais indicado, né? Sim, é isso. Mas tem um jeito de fazer. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Porque o jeito certo não é pegar um simulado toda semana, tipo assim, todo sábado eu vou sentar e fazer um simulado de SAT, tipo a prova inteira. Não adianta estudar assim. Eu vou mostrar para vocês por quê. Peraí. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Buscar material oficial que tenha answer explanation. Normalmente, todo material oficial dessas provas tem explicação de resposta. Porque o material oficial é importante. Justamente por ser tão padronizada, por ser um estilo muito específico, cada prova tem um estilo muito específico, é muito difícil reproduzir isso. Sabe? Então, uma editora aleatória que tenta copiar, reproduzir aquele estilo da prova, é muito difícil conseguir fazer igual. Então, para ser confiável, assim, que você não vai ter surpresa, você não vai estar treinando errado, vai buscar material oficial. Ainda vou mostrar para vocês lá no final onde é que a gente acha esses materiais, tá? E com answer explanation, as explicações de resposta. Por que a explicação é importante? Ela vai te mostrar onde que a resposta está, pensando assim num reading ou num listening, por exemplo, do TOEFL. As explicações de resposta, elas te mostram, porque apareceu tal coisa no texto que confirma a sua resposta. Ela mostra o porquê da resposta. Ela fala, por que falou tal coisa, você consegue chegar a essa conclusão dessa resposta aqui. E elas também explicam as erradas. Elas falam, essa resposta C estava errada porque não falou desse jeito no texto. Ou porque isso aqui é uma conclusão que não está correta. Então, eles explicam, normalmente, tanto o porquê a certa está certa, quanto o porquê das erradas estarem erradas. Isso é valioso para você entender como que responde as questões. É a melhor forma de você pegar o jeito da prova. De você entender como que você tinha, por exemplo, que ter voltado num texto para procurar aonde que estava aquela resposta. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, isso aqui é uma questão de reading do SAT, tá? Então, você leu o texto, beleza, vem aqui uma pergunta desse tipo, dessa 24. In the second paragraph, what do the authors claim to be a feature of biological interest? Se você é um bom aluno e aprendeu comigo como que faz esses textos, você já vai ter lido o texto antes, você já vai ter uma ideia, mais ou menos,
Aqui falou aonde que estava, linhas 12 a 19. Você vai ter voltado lá, sempre volte ao texto, releia o contexto para você relembrar. Beleza. Aí você vai chegar na resposta. Agora, vamos supor, você respondeu lá correto, que é letra D. Olha como que a explicação da resposta mostra exatamente o porquê dela. Vem aqui comigo. Na linha tal, linha 12 a 14, falaram isso aqui no texto. The first feature of our structure, which is of biological interest. Olha como que estava repetindo isso aqui, ó, entre aspas, isso aqui saiu do texto, tá? Olha como estava repetindo o que a pergunta estava falando. Feature of biological interest. No texto. Feature of biological interest. Is that it consists not of one chain, but of two. Okay, consists not of one chain, but two. Olha a resposta. Consisting of two chains. Beleza, acho que confirma bem a resposta, né? Então, para uma pessoa que, vamos supor, respondeu errado, respondeu, sei lá, o raio-x aqui. Na hora que a pessoa vem aqui na explicação da resposta e ela vê o que estava falando no texto, e, aliás, recomendo até quando você está estudando, abre, assim, duas janelas, sabe, lado a lado, deixa a resposta de um lado, o texto do outro, volta ao texto, relê lá o contexto, falou aqui linhas 12 a 14, volta aqui, lê esse contexto da 12 a 14 dentro do texto, às vezes você até lê mais um pouquinho, se não ficou claro, lê mais uma frase depois para relembrar o contexto. Isso é o jeito bom de estudar. Não é só você olhar aqui no gabarito, era D, errei, que pena. Sabe? Você não vai estar aprendendo nada com isso. Então, entenda o porquê, entenda de onde saiu a resposta, volte ao texto, entenda por que estava errado. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, por exemplo, vamos supor a pessoa que respondeu C. Aqui vai falar, a C não está correta, por quê? E ela vai explicar o negócio do raio-x, que na verdade, aí tem a explicação lá, que saiu do texto. Então, uma por uma, ela vai explicando. Aí a B não está falando isso no texto, a C não está correta por causa de tal coisa. Isso é o estudo bom, é o estudo que vai te mostrar. Você tinha que ter voltado na linha 12, você tinha que ter relido isso aqui. Olha como que saiu a resposta do texto. Com isso, você vai fazendo questão assim, uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Do mesmo jeito, do mesmo estilo, começa a ficar automático. Você começa a saber voltar ao texto, reler o contexto, reler uma frase antes, uma frase depois, saber reconhecer as coisas. Olha aqui como que eu mostrei para vocês de cara. Palavra-chave. Tinha aqui, feature of biological interest. No texto também tinha as palavras-chave. Você começa a saber reconhecer esse tipo de coisa. Isso só vem da repetição. Só vem de você fazer os mesmos estilos de questão, os mesmos estilos de texto, várias e várias vezes. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para mostrar para vocês rapidinho, usando o writing do SAT como exemplo. Olha só. Deixa eu pegar questões que são clássicas de SAT. Deixa eu ver aqui, essa 4. Deixa eu descer rapidinho aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4. Olha só, questão de pontuação. Você bate o olho nas opções, pelo jeito que estão as opções, você sabe que é uma questão de pontuação, né? Essa aqui está com 2 pontos, essa aqui está com vírgula, essa aqui está com vírgula antes e depois. Tem um bicho voando aqui. Você já sabe que é uma questão de pontuação. Então, você faz esse tipo de questão 500 vezes, você começa a reconhecer. Você já sabe, por exemplo, que questão de pontuação, você tem que ler a frase inteira, porque o que manda na pontuação é o que vem antes, por exemplo, nesse caso aqui, o que vem antes do 2 pontos e o que vem depois. Entender a relação, igual em português, sabe, de orações subordinadas, orações coordenadas, é isso. Entender essa relação é o que vai te dar a resposta. Então, você fazendo isso várias vezes, você fica bom nisso. Você bate o olho aqui, você sabe, é pontuação. Deixa eu ler a frase inteira, deixa eu entender o que é a relação de um lado e outro da frase.
E aí, vem na explicação de resposta, eles vão explicar exatamente isso, vão explicar nesse caso aqui era uma lista, tá? Vou até mostrar aqui, porque eles grifam uma parte do texto, né? Aqui, ó. E eles estavam listando aqui no caso eram os fabricantes, os cientistas e o governo. Eram 3 órgãos, 3 coisas que tinham que pensar em soluções, né? E em inglês, no caso de listas, a gente separa os itens da lista com vírgula e tem vírgula antes do último item. Acho que isso em português não tem, né? Eu tô saindo do tema aqui, mas já tô aproveitando para rever umas gramáticas com vocês, tá? Em inglês, numa lista, antes do i, para colocar o último item da lista, tem vírgula. Então, pronto, chegou nessa resposta aqui. Você faz uma questão dessa, e essa questão especificamente de itens da lista, com vírgula antes do último, isso aparece várias vezes. Você faz isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, você memoriza. Então, você vai bater o olho, você vai ver que é uma lista e vai lembrar, tem que ter vírgula antes do último item. É isso. Esse é o jeito de estudar. Vai repetindo, as questões são as mesmas, você vai vendo aquilo várias vezes. Automatiza, internaliza, sabe? Você sabe exatamente o que fazer quando você bate o olho na questão.